Quando você começa de novo. Claro. Desculpa. Não, que isso. Um minutinho. Ah, Eu que peço desculpas. Deu tudo não. errado aqui. Hoje tá tudo lerdo, não? Que Pois isso? é. Aí, foi. Vou começar. Então tá. Então, pessoal, essa aula nós montamos ela pensando em passar para vocês como que a cannabis, né, os produtos à base de maconha, chegaram a ser um medicamento, né? Baseando, assim, em pesquisas clínicas e a experimentação animal. Não tem como falar de todos, né? Então, aqui a gente vai abordar os principais. Seriam os principais transtornos que tem a cannabis como potencial terapêutico, né? Então, de maneira geral, eu acredito que todo mundo está acompanhando aí como que são as fases de desenvolvimento de novos fármacos, de maneira convencional, digamos assim, porque a gente já sabe pela história da cannabis que não foi seguindo esses passos em sequência que ela virou um medicamento, né? Bom, então, a princípio, tem-se a descoberta de um alvo terapêutico, né, através de alguma proteína ou outros biomarcadores, e isso se inicia quando você compreende melhor a patofisiologia e a biologia do organismo. Em seguida, são realizadas as pesquisas pré-clínicas, que são testes realizados em modelos em vivo, que seriam os animais, né, os roedores, seriam os grandes animais utilizados nas pesquisas pré-clínicas, e os testes in vitro, que seria a cultura de célula, né? E essa parte da pesquisa, ela é mais para investigar os mecanismos de ação que a gente falou já aí nessas aulas para trás, né, sobre os mecanismos de ação via receptor canabinoide, via inibição da degradação dos endocannabinoides. Então, seria a parte da pesquisa pré-clínica. E a segunda parte seria o desenvolvimento clínico, né, que é dividido em 3 fases. A primeira fase seria mais para avaliar a segurança daquele medicamento, que está sendo, aquele fármaco que está sendo testado, assim como definir previamente uma dose. A segunda fase seria um estudo maior, né, para avaliar a eficácia, explorar a atividade daquele fármaco, mensurar a eficácia, se realmente ele pode produzir efeitos em determinadas doses, né, na patologia que está se investigando. E o estudo de fase 3, que seria avaliar os efeitos adversos e, de fato, confirmar o efeito dessa droga. Depois que o medicamento ele então é aprovado pelas agências de vigilância sanitária dos respectivos países, ele continua sendo monitorado por um longo período de tempo para avaliar os riscos, os benefícios, futuros efeitos adversos devido ao uso crônico. Bom, mas como eu falei, o uso medicinal da cannabis não seguiu essa trajetória. Isso porque a cannabis ela já vem sendo usada desde antes de Cristo para o tratamento de diversas patologias. Mas o seu uso, né, dentro das pesquisas, digamos assim, e produção de um produto para ser vendido nas prateleiras, por exemplo, das farmácias, ele começou no século XIX. Em 1850, já existiam várias patentes de produtos à base de cannabis e isso era vendido nas farmácias. E até 1937, existiam aproximadamente 2.000 medicamentos à base de cannabis que eram produzidos por mais de 280 fabricantes. Então, se conhecia o potencial terapêutico dessa planta, faziam-se os extratos à base da planta e eles eram vendidos para diferentes patologias, que eu vou mencionar mais para frente. Bom, mas o primeiro experimento com preparação extrato de cannabis foi com esse pesquisador, William... Será que eu consigo pronunciar? Oshknice. Nunca vamos saber se é assim, né? Mas é um pesquisador indiano que foi o primeiro a utilizar resinas de cânhamo provenientes da região do Nepal
e tratou um cachorro de tamanho médio em 1830. E ele observou os efeitos desse extrato, dessa resina, né, desse extrato de cânhamo nesse cachorro. E ele escreveu no seu trabalho a seguinte observação. Em cerca de meia hora, ele ficou estúpido e sonolento, cochilando em intervalos, começando, abanando o rabo como se estivesse extremamente contente. Ele comeu um pouco de comida avidamente. Ao ser chamado, ele cambaleou de um lado para o outro, e o seu rosto assumiu uma aparência de embriaguez absoluta e impotente. Então, esse foi o primeiro estudo feito com a cannabis, e os efeitos aqui observados, né, que seria a sonolência, um pouco de felicidade, né, e dentre outros. Nesse mesmo trabalho, o mesmo pesquisador, ele descreveu... Bom, né, eu tenho esse meme no WhatsApp, eu adoro ele. Ele descreveu os efeitos em 4 pacientes com reumatismo, em um caso de raiva, em vítimas de cólera e tétano, e num bebê, num recém-nascido de 40 dias que apresentavam crises convulsivas. No mesmo trabalho, em 1830, ele também identificou os efeitos sedativos e hipnóticos da cannabis, e aí, além disso, emitiu um alerta sobre o delírio que pode ser ocasionado por uma dosagem inadequada. Então, aqui a gente tem uma foto do primeiro artigo científico publicado, né, que estudou os efeitos da cannabis índica no sistema de um animal e em diversas outras, como tratamento para diversas outras patologias, como tétano e, como eu disse, no controle de crises convulsivas de um bebê com 40 dias. Bom, com esse trabalho, com esse boom de patentes que teve no século XIX, a cannabis ela foi inclusa na farmacopeia dos Estados Unidos. A farmacopeia ela é um conjunto de técnicas que visa o controle de qualidade da produção de novos fármacos. Então, na farmacopeia, você vai encontrar validação de qualquer medicamento, você encontra como deve ser preparado, por exemplo, aqui, o exemplo que eu trouxe, como deve ser preparado o extrato da cannabis. Então, a farmacopeia, ela é utilizada para isso, principalmente nas indústrias farmacêuticas. Lá você vai saber o quanto deve ter no controle físico-químico, controle microbiológico. E, nessa época, ela foi introduzida na farmacopeia. Então, seria um grande ganho, né, para a cannabis. Seria como se reconhecesse ela, de fato, como um potencial fármaco. E ela era utilizada, então, para dor, alguma neuralgia, alcoolismo, dependência de opiáceos, que nessa época a gente já sabia dos opioides, né? Tétano, cólera, disenteria, lepra, incontinência, gota, convulsões, amigdalite e alterações de humor. Várias utilizações aí desses extratos. Tanto que eu falei para vocês que tinha aproximadamente 2.000 produtos nessa época à base de cannabis. Bom, mas é isso. Então, mais de 100 trabalhos, mais de 100 artigos científicos sendo descritos nessa época. Mas, em 1937, a cannabis ela tomou o lugar do álcool, né? Porque antes o álcool era proibido e agora a cannabis passa a ser proibida. E, com essa proibição, a cannabis ela é retirada da farmacopeia e ela não é mais vendida agora nas farmácias, como eu havia comentado. Então, aqui a gente tem nesse gráfico o declínio das pesquisas com cannabis e o canabidiol. Então, a gente vê aqui em 1963, 67, quase não tinham pesquisas, né, com a cannabis. Mas, em meados aqui da década de 60, foi identificado o THC pelo professor Rafael Mechoulam. E, com isso, teve um aumento na pesquisa da cannabis, que foi acentuado quando se descobriu, então, o receptor CB1 no cérebro, que a gente já falou disso. Então, teve um boom, né? E aqui só tem 2004, mas esse número aqui continua crescendo, ainda bem, né? Nas pesquisas da cannabis. Então,
proibição fez com que a cannabis tinha tanto potencial, tantos estudos, fosse esquecida, e só agora, né, nessa nova era, digamos assim, que ela começou a ser investigada novamente. Bom, então, como eu falei para vocês, não dá para falar de todas as patologias, mas eu vou focar em algumas. E a primeira aqui seria a epilepsia. Mas antes eu queria saber se alguém tem algum comentário, alguma dúvida. Tá, tudo certo. A primeira parte a gente acho que já sabia, né, um pouco. Seria mais histórico, assim. Bom, mas e a epilepsia? Pode falar. Não, eu só falar porque, inclusive no Brasil, né, no início da década, no início do século, existia um medicamento sendo vendido na farmácia, né? Não sei se vocês lembram da aula do Anderson. O Anderson mostrou aqueles cigarrinhos, né, os cigarros índios. Eles eram vendidos para combate a catarro, né? Assim, mais era crise de asma, essas coisas todas. E tinham os xaropes, né? Os xaropes eram os óleos, né? Base oleosa, né? Que eram vendidos na farmácia no Brasil, né? Inclusive no Brasil. Depois veio a proibição e isso tudo foi retirado da farmácia e as pesquisas também zeraram. Aí vem essa história toda, né? Graças a Michula e esse senhor. Passa aí para frente, deixa eu falar desse senhorzinho aí. Primeiro, esse cara é foda. Esse cara é o Elisaldo Carlini, gente. Assim, ninguém sabe, mas esse cara é um brasileiro. Ela vai falar um pouco sobre isso. Esse cara, ele faleceu recentemente, no final do ano passado, é um professor da Unifesp. Então, assim, a gente tem uma referência nacional, que na verdade ele é uma referência mundial, trabalhava junto com o Rafael Michula em várias pesquisas. Então, esse senhorzinho aí deixou um legado muito, muito grande para nós brasileiros. Eu não o conheci pessoalmente, mas, né, assim, ele é de grande significância para nós aqui no Brasil, que descobre, né, que hoje estuda um pouco sobre isso. Tem um curso, inclusive, que ele apoiava, é um curso, ele é da Unifesp, é um curso gratuito, né, de cannabis medicinal, da Unifesp, em parceria com o Padre Ticão. O Padre Ticão também morreu. Então, a gente, esse ano está sendo um ano muito difícil, assim, para essas questões, mas eu acho que isso tem ganhado força. Então, esse cara é fundamental nesse processo todo, né? Pode falar do estudo dele, que é muito legal. Bom, então, o professor Elisaldo Canin, em 1973, ele foi o primeiro a demonstrar as evidências que o canabidiol e a cannabis sativa, ela teria uma atividade farmacológica nas crises convulsivas. Bom, e aí ele, em ratos e camundongos, ele administrou um agente convulsivante, o leptazol. O leptazol, ele vai aumentar a entrada de cálcio e sódio na célula. Isso vai fazer com que as células se tornem mais ativas. Então, podendo então desencadear as crises convulsivas. Então, ele administrou esse agente nos ratos e nos camundongos, e em seguida administrou várias concentrações de uma solução à base de cannabis, que ele chamou como controle dele, porque eles já sabiam que a cannabis poderiam diminuir as crises convulsivas, e agora também o composto isolado, que o professor Rafael Michula havia isolado recentemente, o canabidiol. E ele observa que em doses mais elevadas, né, ele observou uma redução dessas crises convulsivas nos ratos e nos camundongos. Então, aqui de 10 com CBD 200 ml por quilo, de 10 convulsões observadas num intervalo de tempo, caiu para 3 convulsões, né? Então, um grande achado. Ele comprovou esse resultado com uma outra técnica, o qual ele fazia estimulação no hipocampo dos animais. Essa estimulação, por si só, desencadeava a crise convulsiva. E o canabidiol e o extrato da cannabis sativa também conseguiu proteger, né, esses animais, os roedores, das crises convulsivas. Bom, mas só... E como poderia, então, essa atividade farmacológica do canabidiol e da cannabis nas crises convulsivas? Como eu falei para vocês, na epilepsia, algumas células neuronais, elas estão hiperativadas.
O canabidiol, como a gente já viu nas aulas anteriores, e os fitocannabinoides, eles podem modular o sistema endocannabinoide. E esse sistema endocannabinoide, por sua vez, ele vai diminuir a ativação do neurônio pré-sináptico, ou seja, o neurônio que está superativando esse neurônio pós-sináptico. Então, ocorre a produção de endocannabinoides que ativa os receptores CB1, que vai aumentar a entrada de potássio na célula, hiperpolarizando a célula, diminuindo a ativação dela. Além disso, ele inibe a entrada de cálcio. Cálcio libera vesícula sináptica. Aqui, no caso, o neurotransmissor liberado seria o glutamato, o neurotransmissor excitatório. Então, aqui o canabidiol e os fitocannabinoides, eles agiriam de forma retrógrada, modulando a atividade cerebral. Os fitocannabinoides, eles também poderiam ativar receptores GABAérgicos, liberando GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Então, a ativação de receptores GABA nesses neurônios pós-sinápticos que estão muito ativados, levaria à sua diminuição. Então, aqui a gente tem 2 mecanismos de ação dos canabinoides, que são descritos com a utilização desses modelos de roedores, assim como o professor Carlini demonstrou lá em 1973. Mas só em 1980 que teve um estudo de fase 1 com o canabidiol. Então, aí, 7 anos depois, também o professor Carlini com o professor Rafael Mechula administraram em pacientes saudáveis, se eu não me engano, aqui são 100 pacientes, se eu não me engano. Um estudo duplo cego, ou seja, tanto o paciente quanto o pesquisador, ele não sabe quem está recebendo o placebo ou o fármaco em estudo, aqui no caso o canabidiol, que eles testaram, 200 a 300 miligramas por dia. Esse estudo ele teve duração de 4 a 5 meses e eles observaram que, realmente, os pacientes com epilepsia, 7 pacientes dos 8 no estudo, perdão, gente, eu falei errado, aqui seriam 24 pacientes, porque seriam 8, isso. Seriam 8 do placebo, 8 do CBD 200 e 8 do CBD 300 miligramas. Então, foram com 24 pacientes. Um estudo de fase 1, que é um estudo com uma quantidade menor, né? Só para avaliar a dose que deve ser usada. Então, voltando, os pacientes tratados com CBD de 8, 7 melhoraram os sintomas. E no placebo, apenas 1, né? O efeito placebo aqui sendo observado. Então, neste caso, o canabidiol ele foi utilizado como uma terapia adjuvante, porque os pacientes eles não deixaram de tomar os anticonvulsivantes prescritos antes do experimento. Então, aqui a gente tem, primeiro, feito numa pesquisa pré-clínica, depois voltando para o estudo clínico, né? Fase 1 em 1980. Pode falar. Tamires, rapidinho, a Tamara pediu que, se você puder, repetir o primeiro mecanismo de ação. Esse aí. Esse. Claro. Pode deixar os 2 abertos, eu acho que é legal ver as imagens. Aí. Claro. É só repetir o primeiro mecanismo de ação. Sim. Então, na epilepsia, a gente observa uma hiperativação de alguns neurônios. Essa hiperativação, ela pode ser devido ao glutamato. O glutamato, ele é um neurotransmissor excitatório. Então, ele é liberado aqui pelos neurônios pré-sinápticos, que por algum motivo eles estão desregulados na crise convulsiva, né, nos pacientes com epilepsia, seja um fator genético, seja um fator ambiental, enfim, está desregulado e ele faz com que tenha um aumento de glutamato aqui nessa sinapse. O glutamato sendo excitatório vai ativar muito esse neurônio pós-sináptico. Essa ativação faz com que ocorra a produção de endocannabinoides. Vamos esquecer aqui o CBD, vamos pensar só no mecanismo, por exemplo, fisiológico, né, dessa ativação.
Então, o aumento de endocannabinoides, a produção de endocannabinoides por demanda, porque esse neurônio está muito ativado, então o próprio neurônio sinaliza para produzir endocannabinoide. O endocannabinoide ele vai agir nos receptores CB1 dos neurônios pré-sinápticos, que são aqueles neurônios que estão liberando muito glutamato. O receptor CB1 ele vai sinalizar para que diminua a entrada de cálcio na célula. E a entrada de cálcio ele está correlacionada com a liberação de vesículas sinápticas. Aqui, no caso, a vesícula de glutamato. Então, diminui a entrada de cálcio na célula, diminui a liberação de vesícula. Diminuiu vesícula sendo liberada, diminui glutamato, diminui a ativação do receptor de glutamato aqui nesse neurônio que estava sendo superativado. Então, esse seria um mecanismo fisiológico. O que a cannabis faz, os fitocannabinoides, ou ativar esse receptor para diretamente, de alguma forma, ele diminuir a entrada de cálcio, ou como CBD, inibir a enzima que degrada os endocannabinoides. Então, impedindo a degradação desses endocannabinoides, eles também vão agir nos receptores CB1, que vai diminuir a liberação dessas vesículas, e esse neurônio aqui não vai ficar excitado mais, diminuindo, portanto, as crises convulsivas. Deu para entender agora? Alguma dúvida em algum ponto específico? Deu sim, falou que deu. E o segundo é o mesmo processo, né? Mas aí influência de outro neurotransmissor. Isso, mas que no caso ele é inibitório. É o mesmo. Isso. Por exemplo, o diazepam, ele também ativa o receptor GABA. O GABA, ele é inibitório, então por isso que você vê o efeito de sedação nos pacientes. Álcool também ativa o receptor GABA, que ele libera GABA, né, esse neurônio pós-sináptico, deixando o neurônio mais inibido, né, menos ativo. Beleza? Vou passar, então. Então, aqui a gente viu, né, então, caminhando, né, depois que você descobre como que isso acontece nos roedores, você passa para os pacientes para, então, definir dose, eficácia, segurança, efeito adverso. E aí eu chamo a atenção aqui que esse estudo foi feito em 1980. E esse estudo ainda é muito importante, por quê? Porque eles conseguiram perceber que hoje a gente sabe que 200, 300 miligramas dia de canabidiol é uma dose alta. Assim, hoje se consegue com óleos mais efetivos, principalmente os óleos full, uma concentração de canabidiol efetivo muito menor do que essa. Né? Mas esse estudo é importante porque eles conseguiram observar a segurança do CBD. Né? Nenhum desses pacientes sofreram com efeitos colaterais negativos pela dose alta do CBD. E é um CBD isolado, né? Ele não tem nenhum outro componente junto com ele, é só o canabidiol. Então, esse estudo é muito interessante, porque nessa época não se conhecia nada sobre o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide ele foi descrito na década de 90. Então, assim, foi um estudo muito legal, assim, um estudo clínico, né, um estudo clínico pequeno, mas um estudo clínico que abriu um monte de portas, né, para a questão do CBD em tratamento de epilepsia. Esse estudo é muito legal por conta disso, assim, e o resultado foi fantástico, né, assim, eles não sabiam exatamente como explicar isso, mas realmente o resultado foi muito, muito bom. Ô, Ti, deixa eu te contar, então, uma história que existe aqui. O canabidiol que a gente usa aqui na USP, ele também também foi o professor Mechulan que nos cedeu. E recentemente a gente descobriu que ele, na verdade, é 99% canabidiol e 1% ainda tem fitocannabinoides. Então, assim, isso ainda não... Assim, então, às vezes, né, a gente fala assim que é só o CBD, mas pode ser que tenha também os outros fitocannabinoides, né, nesse arraste para extrair o CBD. Então, assim... Então, da prática também não é isolado. Então, da prática eu não sei. Eu sei que eles pegaram uma amostra aqui do que a gente usa, que o professor Mechulan deu, entendeu? Sim. Bom saber. Menos mal. Né? Então, eu descobri que estava no mestrado.
eles tinham feito e descobriram. Mas existe aí esse 1%, né? Mas não invalida, né? Assim, a alta concentração, né, do canabidiol nos estudos, né? A Larissa quer fazer uma pergunta. Larissa levantou a mãozinha. Claro, Larissa. Oi, gente. Boa noite. Quase boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Até os artigos que eu consegui ler, eu não vi nenhuma especificação sobre o tipo, a origem da epilepsia. Então, assim, existe alguma questão envolvendo assim, os estudos sobre essas epilepsias refratárias, ou tem efeito nessas epilepsias refratárias ou não? Se diferencia o local de ativação do foco epilético, ou não tem essa diferenciação? Está servindo para tudo? Pode falar, Igor. Pode falar primeiro, depois eu falo. Na verdade, tem alguns estudos que falam sobre as epilepsias refratárias. Síndrome de Dravet, por exemplo, que é uma das mais estudadas, né? Inclusive, tem pesquisa em cima de pacientes exclusivamente com síndrome de Dravet. E é uma outra, eu esqueci o nome da outra epilepsia. Lennox-Gastaut. Exatamente. Essas duas são as mais estudadas. Assim, essas epilepsias mais simples, né, onde não tem tantos episódios de crise convulsivas, acho que eu nunca vi um estudo relacionando, não. Os estudos mais relacionam com isso. Assim, são epilepsias de difícil controle, refratárias ao tratamento tradicional, né? Aí, neste caso, se indica o uso do canabidiol para tentar controle de crise, né? Principalmente nessas duas síndromes, Dravet e Lennox-Gastaut. Fala, Tamires. Não, e sobre os mecanismos, assim, é geral, né? Porque esses mecanismos eles são feitos em modelos animais de indução de epilepsia. Então, assim, seria geral mesmo. Não teria como dizer se é para alguma epilepsia refratária. Seria de maneira geral. Bom, obrigada, perfeito. Nada. E falando nisso, 28 anos depois que aconteceu a aprovação do Epidiolex, que é hoje o medicamento, né, aprovado pela FDA para o tratamento dessas duas epilepsias refratárias que a gente falou, de Dravet e Lennox. Esse medicamento ele não é vendido no Brasil, né? Ele é vendido nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós trabalhamos com o óleo, né? A base de canabidiol, que o professor Igor vai falar melhor para vocês na frente. Mas eu trouxe esse estudo aqui porque foi o primeiro, né? Dentro de todo o contexto, assim, né? Do medicamento à base de canabidiol para epilepsia foi o Epidiolex. O estudo mostra, né? O canabidiol, apenas o canabidiol, mas a gente sabe que os óleos, né, de extrato de cannabis, ele tem um potencial também nessas crises, assim como nas epilepsias refratárias. E eu vou falar mais para frente, vou comentar de um estudo que compara o canabidiol, compara estudos do canabidiol puro com estudos utilizando o canabidiol como extrato rico da cannabis, né? Então, aqui eles utilizaram 293 pacientes que foram divididos em 3 grupos. 20 miligramas por quilo, 10 miligramas por quilo de canabidiol e o placebo. Alguns pacientes desistiram do estudo, né? Principalmente efeitos adversos, mas esses efeitos adversos estavam correlacionados ao tratamento com os anticonvulsivantes claros, e aqui também foi um tratamento adjunto, né? O canabidiol como um tratamento adjunto. Bom, mas aqui a gente tem a porcentagem de redução das convulsões em 28 dias. 28 dias e em 7 dias. Aqui, então, 7 dias, o tratamento primário, a gente observa que houve uma redução em verde placebo, em azul as duas concentrações, doses, né? As duas doses de canabidiol. Então, uma média de redução de 17% para 42%.
né, em comparação com o placebo. E esse efeito de redução das convulsões, ele também é observado 4 semanas depois do início do tratamento, que seria o período de manutenção, né, desse tratamento. Então, uma grande redução. E aqui eles dividiram os pacientes pela porcentagem de redução nessas convulsões. Por exemplo, 25% de redução, 50% e 75%. E eles observam que em todas as porcentagens de redução das convulsões, houve uma diferença estatística, né, quando comparado ao placebo. Então, aqui a gente tem que 43% dos pacientes, eles apresentaram uma redução de 25% quando administrado placebo. E quando foi administrado o canabidiol, 62%, 63% dos pacientes apresentaram uma redução de 25% dessas convulsões. E o efeito foi mantido nesse período de manutenção, né? Aqui que vocês podem ver de 4 semanas. Então, esse aqui foi o estudo realizado e pelo Epidiolex, esse tem outros também, mas esse eu trouxe só para vocês observarem, terem conhecimento. Então, o Epidiolex é o fármaco aprovado aí nos Estados Unidos para o tratamento do canabidiol. Bom, se você vai nesse site Clinical Trials, você consegue encontrar os estudos que estão sendo conduzidos, as pesquisas clínicas que estão sendo conduzidas atualmente. E aqui a gente tem, né, a epilepsia. Se você colocar as duas palavras-chave, epilepsia e canabidiol, você tem aproximadamente 48 estudos sendo avaliados, esperando aprovação, recrutando pacientes. Então, se você muda para cannabis, esse valor já passa para 11. Então, é possível vocês buscarem, né, terem conhecimento desses estudos clínicos em andamento, buscando aqui qualquer alteração e qualquer fármaco. Aqui eu trouxe um estudo de fase 3 que está sendo desenvolvido aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, com canabidiol. Atualmente está em fase de recrutamento de pacientes. Então, eles vão testar o canabidiol como uso adjuvante dos tratamentos convencionais, né, com os anticonvulsivantes, em algumas doses, né, então está aí em aberto, só para vocês terem conhecimento. Esse canabidiol é da Prate, como o professor comentou, a gente, a favor dos olhos, está um pouco com receio, né, por causa disso tudo que está acontecendo com a Abrace, mas tem espaço para todo mundo, né, vamos pensar assim. Bom, e não existe um estudo que compara o CBD purificado com o CBD proveniente do extrato da cannabis. Então, o professor Fabrício Pamplona, que é um professor da Unicamp, ele reuniu todos os dados que existiam na literatura para o tratamento resistente da epilepsia que utilizaram ou o extrato do CBD ou o CBD purificado, né? E aqui a gente tem a proporção de pacientes que reportaram uma melhora, né? Pacientes com epilepsia resistente ao tratamento. Então, aqui a média seria de 64% de melhora. Em verde, nós temos os estudos que foram conduzidos com extrato rico em CBD. E em cinza, os estudos conduzidos com o CBD puro. O tamanho da circunferência indica a escala de pacientes, maior é 100 e menor 10. E aqui a gente observa que tanto o CBD purificado quanto o CBD extrato, ele apresenta uma melhora de acima de 65%. Alguns estudos, essa melhora não foi tão acentuada, mas
ambos os tratamentos apresentaram essa diferença, né? Esse valor reduzido de melhora nas convulsões. Nesse trabalho, eles também observaram a eficácia do tratamento em relação à dose utilizadas. E se você pegar aqui esses estudos, aqui onde estou apontando, eles são todos com CBD extrato enriquecido, né? E vocês podem observar que a dose utilizada é muito menor do que a dose utilizada com o CBD purificado. Então, aqui é uma observação muito pertinente, né? Que ambos os extratos, ambos os fármacos, digamos assim, eles apresentam uma melhora e, no caso do extrato rico em CBD, a dose utilizada é bem menor, que talvez 3 vezes, olhando aqui por alto, né, 3 vezes menor, 2 vezes menor do que quando foram utilizados o CBD purificado. Nesse trabalho, eles observaram também que pacientes tratados com extrato rico em CBD, eles relataram melhoras em outras questões, por exemplo, melhora no humor, no alerta, nos comportamentos, melhora no sono, na linguagem, uma melhora motor. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 estudos, né, que utilizaram o CBD puro, e só 2 desses 5 estudos que os pacientes relataram melhora em uma outra questão. E 6 dos 6 com o extrato rico falaram que tiveram melhora em algum desses outros componentes avaliados. Então, 2 questões aqui que esse estudo traz, né? O extrato, você poderia utilizar uma dose menor, e ele também teria influência em outros, ele teria outros efeitos benéficos, né, a esses pacientes. E, da mesma forma, o extrato rico em CBD apresentou menos efeitos adversos quando comparados ao extrato puro, tanto para os efeitos adversos considerados como moderado, como os efeitos adversos considerados severos, né? Claro que aqui os efeitos severos do canabidiol é quase imperceptíveis, né? Poucos têm um efeito que a gente chama de severo, né? Os maiores efeitos seriam sedação, sonolência, náuseas. Então, aqui esse estudo traz 3 pontos interessantes, comparando, né, o extrato com o CBD purificado. Aí está o efeito cognitivo. Isso é a representação didática do efeito cognitivo, né, que é quando você tem outros fitocannabinoides junto com o CBD, mesmo que ele esteja em preponderância, né, em dosagem, em concentração maior do que os outros canabinoides, você garante uma dose menor, então você diminui o risco de efeitos colaterais, porque a dose desses fitocannabinoides fica menor, né, do que você fazer ele isolado, por exemplo, o Epidiolex. O Epidiolex, ele tem relatos de efeitos colaterais, né, todos muito menores, né, são igual a esses que a Tamires falou, né, então o sintético, às vezes, pode gerar um efeito colateral mais grave, mais sério, mas também bem insignificante. Mas esse efeito cognitivo, né, que vem dos extratos e não vem do CBD purificado, ele é garantido porque tem a presença de outros fitocannabinoides, ele garante uma sinergia entre esses fitocannabinoides e possibilitando que a gente utilize uma dose menor de CBD, gerando o mesmo efeito terapêutico. Né? Então, e aí a gente fala um pouquinho daquela curva em U. Imagina uma curva em U invertido. Se você tem uma dose pequena, você tem um efeito menor. Se você vai aumentando gradativamente a dose, você tem um efeito ótimo no ápice desse U invertido. Mas se você começar a aumentar demais, você começa a perder esse efeito e começa a gerar efeito colateral. Então, a dosagem ela fica ideal, né, assim, com CBD purificado, claro, uma dose maior, mas o efeito cognitivo garante que esse CBD atue no tratamento do objetivo que você está tratando,
por exemplo, epilepsia, com uma dosagem menor quando se usa o extrato rico em CBD. Então, isso é um interessante desse... É aí que eles começaram a... Nessa época, eu não sei de que ano esse artigo, não lembro exatamente quando que o Pamplona publicou isso aí. 2018. 18, né? Assim, já se tinha conhecimento sobre esse efeito cognitivo, mas esse trabalho do Pamplona, ele mostra didaticamente, assim, quando ele usou comparativamente, né? Ele fez uma meta-análise comparando os estudos desse CBD purificado em extrato, né, que garante um melhor uso, né, assim, diminui a chance de efeito colateral, apesar de serem pequenos. Então, isso é bem legal de pensar nisso. Por isso que eu gosto dos extratos. Mas tudo bem. Então, sobre epilepsia, de maneira geral, era isso, das pesquisas. E agora eu vou passar para a ansiedade. Bom, a ansiedade, o efeito, principalmente do canabidiol na ansiedade, ele foi observado num estudo que estava observando se o canabidiol poderia interferir nos efeitos do THC. E também pelo professor Carlini, em 1974. Ele observou, os autores observaram que a administração do CBD com THC, ele altera os sintomas induzidos pelo THC sozinho. Então, o THC, a gente sabe que ele desencadeia os sintomas de euforia, ele pode aumentar o batimento cardíaco, a pessoa se sentir mais ansiosa. E quando administrado sozinho, isso pode ser exacerbado. Quando associado com o CBD, eles observaram que os indivíduos estavam menos ansiosos e os efeitos eram mais prazerosos, os efeitos THC mais prazerosos. Então, aqui já se começou a pensar que o canabidiol e os outros fitocannabinoides presentes na cannabis sativa, ele poderia ter um efeito ansiolítico. E aí, em 1984, 1989, aproximadamente nesses anos, vários estudos utilizando roedores e diversos modelos de ansiedade para avaliar a ansiedade dos roedores foram feitos. Mas aqui eu trouxe um estudo específico, que é o laboratório, inclusive, que hoje eu estou fazendo meu doutorado aqui do professor Guimarães, que ele observou lá em 1989 que quando os roedores, rato ou camundongo, eles são colocados nessa plataforma aqui. Essa plataforma ela é chamada de labirinto em cruz elevado. Então, ele é elevado porque ele está aproximadamente a 1 metro do chão. E ele é um labirinto porque ele tem 2 braços fechados e 2 braços abertos. O animal, o roedor, ele tende a permanecer nos braços fechados por questão de segurança. Os braços abertos causam um pouco de ansiedade, causam ansiedade nesses animais, porque é afastado do chão, é um local iluminado e ele não se sente protegido, né? Lembrando aqui que nós estamos falando de ratos e camundongos. Então, eu vou colocar aqui play para vocês. Como é que faz? Não consigo colocar play Aí. Então, aqui o animal ele é colocado no labirinto e ele pode explorar esse labirinto por cerca de 5 minutos. Então, aqui agora ele está observando esse braço aberto. Então, observem que ele não se aventura muito, digamos assim, igual ele se aventura com o braço fechado. Então, se o animal ele é submetido a protocolos de estresse, ou ele é, por si só, colocado nesse labirinto e se administra drogas com efeito ansiolítico, é possível observar que esses animais eles começam a explorar mais o braço aberto desse labirinto. Então, aqui, eles observaram que o canabidiol ele tem uma curva em U, que o Igor acabou de falar. Quando você administra uma dose baixa do canabidiol, você não observa tão acentuado
a porcentagem de entrada nesses braços abertos. Mas quando você aumenta o canabidiol para 5 miligramas por quilo, você observa um efeito óptimo, digamos assim. E à medida que você aumenta a concentração do canabidiol, esse efeito é perdido. Ou seja, a curva em U que o Igor acabou de falar. Doses muito baixas ou doses muito elevadas desses compostos, eles não são benéficos, né, para, no caso de ansiedade ou das outras patologias. Alguma dúvida aqui, gente? Posso passar? Gostaram do videozinho? Gostei desse vídeo. Manda esse videozinho para mim depois, sabe? Mando. Aqui sou eu, Camila. Legal. Aí eu. É você que fez esse videozinho? Sou eu, aí, ó. Olha só, que legal. Muito bom. Eu não fazia a menor ideia de como é que se media estresse em camundongo, agora eu aprendi. Então, aqui eles... A gente lê, mas a gente não sabe, né, exatamente como é que é. Esse legal. aqui é para rato, tá vendo? Esse aqui que tá aqui, ó, maior, é para rato, porque o rato é muito maior, né? Então, aqui dá para ver melhor o braço aberto, tá vendo? Longe do chão, e aqui o braço fechado, escuro. Tem outros testes também, por exemplo, que são assim, não queria mostrar, por exemplo, o camundongo, ele fica privado de água, e toda vez que ele vai tomar água, ele ganha um choquinho na língua. Então, ele fica num conflito, aquilo gera ansiedade para ele, entendeu? Então, ele aprende que se ele for lá tomar água, ele vai levar um choque, isso gera ansiedade. Aí, quando você administra drogas ansiolíticas, ele já não tem mais essas questões. Ele vai lá tomar água, independente dos problemas que podem surgir. Mas o labirinto em cruz elevada é o mais utilizado para ansiedade. Ele é preditivo, né, e responde bem, não tem muita variação dentro de um animal para o outro. E ele faz, tá vendo, o que a gente chama de risk assessment. Ele observa se tá tudo bem, se ele pode entrar nesse local que causa ansiedade para ele. Então, tudo isso é contabilizado. E os testes duram 5 minutos? Isso. Aí, por exemplo, aqui eu poderia administrar o canabidiol e o antagonista do receptor CB1 e ver se é via CB1 que o animal tá tendo esse efeito ansiolítico, entendeu? Legal. Muito bom. Bom, e aí, então, 89, 93, o mesmo grupo, eles foram... Perdão, gente. Esse horário, o pessoal passa muito aqui na rua. Em 93, o mesmo grupo, eles foram os primeiros a demonstrarem que, em situações de ansiedade, o canabidiol ele poderia ter esse efeito ansiolítico. Então, eles recrutaram voluntários e os indivíduos, eles foram informados, assim, na hora, que eles iam ter 2 minutos para preparar um discurso de 4 minutos sobre um tópico que eles tinham aprendido no ano anterior do seu curso. Então, uma situação que, para mim, geraria bastante ansiedade. E eles avaliaram, pela escala visual de humor, como que esses pacientes estavam, se eles estavam calmos ou excitados, relaxados, tensos, tranquilos ou com problemas. Bom, e eles avaliaram essa escala em 4 pontos. Antes de entrar na sala de teste, após um período de habituação, a ansiedade antecipatória, que seria antes do sujeito começar a falar na frente da câmera, enquanto visualiza sua própria imagem na tela de vídeo, e também a ansiedade subjetiva de desempenho, ou seja, o experimentador interrompia o voluntário no meio da apresentação, e o pós-estresse, né, que seria após a sessão encerrada. Então, a gente tem aqui o placebo, né, a ipizapirona, que é um agonista parcial dos receptores 5-HTA, então ele modula as concentrações de serotonina no cérebro, o canabidiol e o diazepam. E aqui a gente pode ver a bolinha, né? Então, o canabidiol pré-estresse, na ansiedade antecipatória, na ansiedade subjetiva e no pós-estresse. Tão bom quanto aqui o controle positivo, né? O diazepam. Eles também observaram na pressão sistólica desses pacientes
o CBD também foi capaz, assim como o diazepam, de tentar manter, né, essa pressão controlada aí nessa situação totalmente aversiva, no meu ponto de vista. E também avaliar os efeitos de sedação, né? Assim, o CBD teve um pouquinho de sedação, mas não tão pronunciado igual o diazepam, que seria o controle positivo deles aqui, né? Então, o primeiro estudo mostrando que canabidiol poderia ser útil, né, nos transtornos de ansiedade. Aqui é só mostrando um estudo de neuroimagem que eles avaliaram o fluxo cerebral sanguíneo no hipocampo. O hipocampo é uma estrutura do cérebro que está bastante relacionada com memória, humor, todas essas questões que têm sido bastante correlacionadas com a ansiedade. E aqui a gente tem os pacientes, né, diagnosticados com algum transtorno, né, de ansiedade, alguma síndrome ansiosa. E aqui, quando o paciente toma o CBD, né, então diminui esse influxo cerebral do hipocampo, quando comparado ao placebo. Então, aqui seria um pouco, né, do local de ação do CBD nesses pacientes com ansiedade. Bom, e da mesma forma, o CBD ele pode, a cannabis pode modular, né, a liberação de neurotransmissores glutamatérgicos, que podem estar causando essa ansiedade, ansiedade nos pacientes, principalmente no hipocampo, ativando memórias, digamos assim. Mas a cannabis, ela também, o CBD também pode atuar nos receptores 5-HT1A. Esses receptores, eles são os mesmos receptores que reconhecem serotonina. Então, a gente tem lá os inibidores da recaptação de serotonina, a sertralina, que vai basicamente inibir com que a serotonina seja recaptada, né? Então, ela fica mais tempo na fenda para ativar esses receptores 5-HT1 e desencadear os seus efeitos. Então, a cannabis, ela pode também inibir a recaptação da serotonina e também pode ativar por si só o receptor 5-HT1A, né? E desencadear os efeitos ansiolíticos. Alguma dúvida, comentário aqui na parte da ansiedade? Passar, então. E também agora está tendo um boom de estudos com a cannabis no estresse pós-traumático, principalmente devido a essas guerras que têm acontecido no Iraque. Então, alguns soldados eles têm voltado com esses transtornos, né? E estão caminhando agora para a utilização dos extratos de cannabis, aqui vocês podem ver com THC sendo essencial para reduzir os sintomas desse estresse, através da diminuição das memórias aversivas, né, desencadeadas por algo que lembre, né, um barulho, um estouro, que pode remeter à bomba, por exemplo, e pesadelos, através da memória do sono, através da melhora do sono. Que a gente sabe também que o CBD, o cannabis, é utilizado para o tratamento de distúrbios do sono, por justamente causar sonolência, né? Bom, e aqui eu trouxe a esclerose múltipla, que é uma doença neurológica autoimune, né, que as próprias células de defesa vai atacar os neurônios e a medula, produzindo, então, sintomas relacionados à fadiga muscular, comprometimento motor, espasticidade. E a utilização da cannabis na esclerose múltipla, até 1993, ela era anedótica. Só sabia, assim, que quem fumava maconha e tinha esclerose múltipla tinha uma melhora. E aí, em 1993, eles fizeram um estudo com 10 pacientes e, basicamente, essas pessoas elas tinham que fumar um cigarro de maconha com uma porcentagem pré-estabelecida de THC durante 10 minutos. E depois, eles eram avaliados numa esteira que movimentava, e eles avaliavam o comportamento desses pacientes frente a esse
balanço, né, a coordenação motora desses pacientes. E sim, o cigarro, ele foi benéfico, né, ele teve efeitos, assim, um efeito de curto prazo, porque foi apenas um cigarro nesses pacientes. E aí, em 2004, que eles fizeram um estudo maior, com 160 pacientes, um estudo controlado, duplo cego, com placebo, onde eles já avaliaram o Sativex, ou Mevatil, que é encontrado aqui no Brasil, em spray. Nessa formulação, você tem a concentração de THC e CBD, faltou o D aqui, 1:1, e esses pacientes, eles poderiam administrar no máximo 120 miligramas de THC e CBD por dia, sendo no máximo 20 miligramas a cada 3 horas. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem o número de utilizações, né, desse spray acumulado por dia e o tempo, em decorrer do tempo. Então, aqui a gente tem o fármaco em preto com o Sativex, né, com a porcentagem 1:1, e o fármaco que não teria o fármaco que não teria aí. O placebo, perdão, que seria o placebo em pontinhos, que é esse daqui, que aqui é pontinhos com a diferença, tá? Aqui. Então, aqui é o Sativex, né, com 1:1 de THC e CBD, e aqui o placebo. Observem que os pacientes relatam uma utilização maior do placebo. Então, no primeiro dia, se eles utilizaram 5 vezes o spray, aqui no segundo dia foi aumentando, cumulativa, como o gráfico diz. Então, os pacientes que utilizaram placebo tiveram que utilizar mais, ou seja, porque não estava acontecendo nada, era placebo. E já os pacientes que receberam Sativex, eles utilizaram bem menos. E também observaram um platô nessa utilização após 14 dias de tratamento. E aqui seria um score, né, dessas alterações motoras que foram avaliadas de apenas um indivíduo. Então, aqui a gente vê a espasticidade, que antes era que no placebo foi 1,42, ela já foi negativa no paciente que recebeu o Sativex. Assim como a frequência dos espasmos, assim como a dor, houve uma melhora da dor de menos 19 para menos 9, né, numa escala de dor. Houve uma melhora em tremor também desses pacientes. Então, assim, aqui demonstrando que o Sativex, ele poderia melhorar, né, a fadiga, a dor, a inflamação, a depressão associada a essa falta de coordenação motora e também a espasticidade desses pacientes. E somando todos esses fatores, aumentaria a mobilidade do paciente com esclerose múltipla. Então, em 2005, no ano seguinte a esse estudo, no Canadá, foi liberada a venda do Sativex e em 2010 no Reino Unido. No Brasil, apenas em 2017, o Mevatil começou a ser vendido, né, aqui nas farmácias. Então, ele foi o primeiro medicamento à base de cannabis sativa a ser vendido no Brasil. E esse frasquinho custa R$2.500. R$1 milhão. Muito ele caro. É muito, assim, ele é muito efetivo, porque ele né, a Tamiris falou sobre as apresentações, né? Ele é um spray bucal de mucosa, então ele tem uma absorção rápida, ele não passa por aquela metabolização primária hepática, né? Uma parte dele, claro, né? Uma parte vai via oral, porque ele acaba engolindo. Mas a ideia dele é que ele controle um pouco dessa fadiga, dessa dor, de sintomas mais agudos, né? Espasticidade, né? Então, a longo prazo também, mas essa concentração alta, né? Em 1:1, ele tem 27 miligramas de THC e 25 de CBD. Então, ele faz um efeito rápido, imediato no controle de algum desses sintomas e, a longo prazo, ele melhora a mobilidade, diminui depressão, diminui as reações inflamatórias, né, causadas pela esclerose múltipla
Ele também é utilizado em esclerose lateral amiotrófica, mas ele é aprovado nesses países, né? Assim, a Anvisa, por exemplo, aprovou a venda, né, a comercialização desse produto para o uso compassivo em pacientes com esclerose múltipla. Mas ele é caríssimo, assim, custa R$ 2.500 um frasquinho. Esse frasquinho, se eu não estou enganado, ele tem 10 ml. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Sim. Então, eu trouxe os medicamentos, né, já aprovados, que são vendidos, mas a gente sempre tem que lembrar que sempre existe a possibilidade, né, da preparação do extrato, nas concentrações que necessárias. Bom, e aqui, então, qual que seria o mecanismo de ação, né, desses fitocannabinoides na esclerose múltipla? Então, pode ser através da neuroinflamação, né, diminuindo a neuroinflamação, diminuindo a ativação dos macrófagos e das micróglias, diminuindo a ativação das células imunes, aumentando a barreira hematoencefálica, né? Isso. E pode ser também por neuroproteção, protegendo os axônios, né? Dessas células de defesa que estão atacando o próprio organismo, né? E também através da remialinização, né? Desses neurônios, ativando os oligodendrócitos para produzir as bainhas de mielina. Bom, então eu trouxe aqui os medicamentos e os 3 principais, né, patologias, doenças que os fitocannabinoides são utilizados. E, atualmente, assim, existem muitos trabalhos tentando modular o sistema endocannabinoide na busca de novos hábitos terapêuticos. Por exemplo, existem substâncias produzidas com alta afinidade para os receptores CB1 e CB2, a fim de antagonizar esses receptores e ver os efeitos. Nós podemos também utilizar substâncias sintéticas que são agonistas dos receptores TRPV, esses canais que estão muito envolvidos na inflamação, na dor, nos transtornos de doença neuropática. A gente pode também modular o sistema endocannabinoide através da inibição da recaptação dos endocannabinoides. Então, esses endocannabinoides, eles são captados pelos neurônios para serem degradados. Então, a gente pode modular essa recaptação para aumentar os endocannabinoides aqui na fenda sináptica e exercer esses efeitos. A gente pode inibir a degradação dos endocannabinoides, né, pelas enzimas que degradam a anandamida e que degradam o 2-AG. Lembrando que o canabidiol já faz isso daqui, né? Mas a gente tem muito ainda o que estudar modulando o sistema endocannabinoide para avaliar os efeitos farmacológicos dos fitocannabinoides. Então, aqui a gente tem o CBD em suas diferentes ações, seja pelos receptores canabinoides, pelos receptores 5-HT1, pelos receptores TRPV, mas a gente ainda tem que decifrar, né, definir quais são os efeitos farmacológicos de diversos fitocannabinoides via modulação do sistema endocannabinoide. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar. Tinha muito mais coisa para falar, mas a gente tem que podar, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se tiverem qualquer dúvida, querem falar qualquer coisa, a gente está aqui para falar. Gostei demais. Espero ter sido um pouco esclarecedora nesses dias aí. E fiquem à vontade para comentar, fazer perguntas, tá bom? Sugerir alguma coisa, tá bom? É isso. Valeu, Tamires. Ô, gente, é só complementando, assim, igual ela falou, né? Hoje, pode deixar nesse slide, bem legal. Hoje, sim, hoje se tem estudos para praticamente todos esses fitocannabinoides, né? Assim, os seus efeitos, né? A questão dos efeitos ansiolíticos, dos efeitos analgésicos, anticonvulsivantes, né? Até antibiótico, né? Antibacteriano, e alguns outros efeitos menores, mas que acabam, por, às vezes, até um efeito colateral positivo, né, que eles começam a estudar para ver de onde que vem, qual o efeito, por exemplo, do CBG, do CBC,
do THCA, das formas ácidas do CBD, das formas ácidas do THC. Assim, ainda tem muita coisa para estudar, a gente está caminhando bem rápido, né, mas bem atrasado, né, assim, a questão da proibição fez com que a gente tivesse um gap muito grande de falta de estudos, que a gente pudesse hoje estar provavelmente mais avançado, conseguir explicar um pouco melhor, né, conseguir trabalhar um pouco melhor esse sistema endocannabinoide. Né, a Tamiris falou da epilepsia, que eu acho que está muito bem consolidada, assim, não tem como mais negar, assim, a questão do efeito positivo do canabidiol, de outros fitocannabinoides na epilepsia. Na ansiedade também não, a questão da insônia, do estresse pós-traumático. Mas hoje em dia vem, né, a questão da neuroproteção, a questão da das doenças neurodegenerativas, igual a esclerose múltipla, o próprio Alzheimer, o Parkinson. Então, essas doenças hoje, todas elas estão sendo testadas com o CBD, com óleos de extratos, né, óleos full, que tem THC juntos, tem alguns outros canabinoides juntos, e o isolamento desses canabinoides favorece outros estudos, né, para que você veja o efeito de cada um deles, você consiga padronizar, você consiga detectar exatamente a segurança de cada um na sua dosagem máxima. Não sei se realmente isso existe, mas ainda não se tem essa noção. Então, assim, é muito, muito promissor. Todo mundo hoje em dia quer estudar canabinoides, quer saber exatamente como é que eles funcionam no nosso sistema nervoso, no nosso sistema imunológico, no nosso sistema gastrointestinal. Então tem muita coisa, não dá para falar tudo, né, em algumas aulas, não tem jeito, você tem que realmente podar. Eu acho que hoje em dia se tem aí cursos de pós-graduação que duram 6 meses, 1 ano até, onde você consegue discutir mais coisas, onde você consegue apresentar mais coisas, né, então, mas o fato de entender um pouquinho, né, de como esses fitocannabinoides agem na fenda sináptica, e alguns de seus potenciais, né, terapêuticos já facilita. Você sabendo e entendendo isso, vocês vão conseguir auxiliar seus pacientes futuramente. Às vezes um paciente que chega para você já usando, ou às vezes um paciente que chega para você e pede que você prescreva um medicamento desse, porque ouviu falar que isso é bom. Então, mas você tem que saber exatamente, instruir o paciente, o que usar, como usar, né, saber qual a diferença de um CBD isolado para um CBD na forma de extrato bruto. Então, essas diferenças são importantes, né? Conhecer o sistema endocannabinoide, conhecer como se modula ele, né? Conhecer onde que ele interage, com qual outro sistema ele interage. Então, isso que eu acho fundamental, por isso que eu achei essa primeira parte importante. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, dessas principais, a gente vai discutir um pouquinho daquela questão, prática clínica mesmo, em pacientes epiléticos, em pacientes ansiosos, em pacientes com estresse pós-traumático. Eu não tenho paciente que foi para a guerra, não, mas eu tenho paciente que sofre um estresse pós-traumático e que não dormia há anos e com uma primeira semana de tratamento já consegue ter um sono reparador. Né? Assim, você não consegue resolver todos os problemas do paciente, mas um paciente que tomava altas doses de benzodiazepínicos e não conseguia satisfazer, ter um sono reparador, com uma semana de tratamento com óleo de cannabis, ele consegue dormir e acordar descansado, acordar bem, parar com aquela quantidade de pesadelos que ela tinha. É uma paciente mulher. Né? Ela sofreu um trauma no passado, esse trauma vem durante quase 10 anos incomodando a vida dela, gerando transtornos mentais, ansiedade. Então, assim, você consegue ajudar um paciente às vezes com uma dose bem baixa, né, e bem seguro, e ele continua tomando os medicamentos dele, continua tomando antidepressivo, mas você consegue potencializar esse efeito, fazer com que o paciente consiga dormir melhor, fique menos ansioso, consiga ter uma qualidade de vida. Então, é isso que eu tenho visto com os meus pacientes. Né? Tem uns casos milagrosos, né, que nem a gente consegue explicar muito bem. O paciente que na primeira semana tomava altas doses de opioide e para de ter dor, né? Ou essas crianças que têm 100 convulsões por dia, com uma semana de uso, um mês de uso, passa zero as crises convulsivas, né? Então, tem tudo isso. Isso ainda carece de muita explicação, né? Essa questão individual, isso é muito importante. Cada paciente ele reage de uma forma, porque cada paciente tem o seu sistema endocannabinoide.
Cada paciente sofre de uma deficiência específica do seu sistema endocannabinoide. Então, o complemento desse medicamento é o que a gente precisa agora entender, né? Hoje já se tem as análises genéticas, esse próprio Fabrício Pamplona, que a Tamires falou, ele tem um produto, né? Ele comercializa, né? Ele tem uma empresa que comercializa um produto que faz análise genética do sistema endocannabinoide para saber exatamente qual é a sua deficiência e o que você precisa repor, né? Se você tem uma alta sensibilidade ao CBD, ao THC, principalmente aos dois. Então, essas coisas estão avançando muito rápido, né? É difícil até acompanhar e muito mais difícil eu poder apresentar isso tudo para vocês em algumas aulas. É por isso que é isso que a Tamires quis dizer, assim, é muito conteúdo para pouco tempo, mas eu acho que essa introdução, acho que a ideia é realmente isso, uma introdução a essas questões do sistema endocannabinoide e como utilizar esses fitocannabinoides em benefício dos pacientes. Eu acho que todos vocês vão conseguir sair daqui sabendo alguma coisa, assim, podendo ajudar seus pacientes quando precisar, às vezes ligando aquele insight de que vocês podem, às vezes, ajudar um paciente que já não aguenta mais fazer uso de vários medicamentos por conta de efeitos colaterais, e às vezes você consegue com um medicamento bem seguro, né, isso a gente tem uma certeza, é um medicamento muito seguro, os efeitos colaterais a toxicidade em alta dosagem, ela quase inexiste, né, não existe nenhum caso de overdose, por exemplo, de fitocannabinoides. Então, é interessante que vocês entendam isso e possam depois, numa prática profissional, saber orientar, saber conduzir um paciente que faz uso desse medicamento, prescrever, alguns vão, né, prescrever isso também, vão se tornar prescritores. Eu acho que futuramente, em 10, 20 anos, essa questão de prescritor de cannabis, isso não vai existir, né, assim, vai fazer parte, o medicamento ele vai fazer parte do nosso arsenal, né, assim como o canabidiol hoje já está na farmácia, o Sativex está na farmácia, o Mevatil está na farmácia, outros formatos de compostos vão estar na farmácia, né, de diferentes concentrações para diferentes patologias. Então, acho que a gente está caminhando a passos largos para que todos os médicos e outros prescritores, dentistas, veterinários, né, os fitocannabinoides, eles são utilizados de maneira igual, né, assim, o que muda são as questões das doses, nos cachorros, nos gatos, né, a própria Abraço, por exemplo, ela tem o setor PET dela, né, ela produz óleos específicos para animais, né, com uma concentração menor, por causa do peso ser diferente. Eu não sei exatamente, nunca li sobre isso, existe uma diferença entre o sistema endocannabinoide animal e humano, eu acredito que não. Não sei se a Tamires tem essa informação, talvez tenha, porque ela mexe com os ratinhos, mas eu acho que é isso que a gente precisa, né? E estar atentos aos avanços da ciência nesse setor, né, de tratamento com fitocannabinoides, e sai coisa todo dia eu recebo 10 artigos aí que são publicados, né? Aqui, né, publicar, a gente publica um monte de coisa, né? O que é bom, o que é ruim, a gente tem que saber, né, filtrar. Essa acho que é uma função que a gente tem aí vem da medicina baseada em evidência. A gente tem que saber filtrar, né? Tem muitos artigos que quando você vai ler, tem muitos vieses, muita coisa, então a gente não pode acreditar em tudo. Mas a gente tem muito artigo muito bom, muito bem desenvolvido. Esse que a Tamires apresentou hoje são os clássicos, né, da medicina canabinoide, das publicações mais recentes. E um detalhe, gente, a gente tem no Brasil os maiores pesquisadores de canabinoides, né? A Tamires uma delas, né? Trabalha num grande, eu acho que hoje Quem a USP dera. Ribeirão Preto. Não, mas eu falo assim, a USP Ribeirão Preto hoje é um dos maiores centros de pesquisa em canabinoides do mundo. Se não o maior, eu acho que já passou Israel, eu acho. Não é? Não tem uma coisa assim? Eu não posso falar com tanta certeza, mas aqui só quer saber do canabidiol, esse povo. Então. Mas a minha área eu acho que a gente... de antipsicóticos, assim, mas eu não quis falar muito, não, porque senão eu ia ficar parecendo, né? E depois a gente faz uma aula só de você apresentando o seu projeto. O dia que você publicar, você terminar e tal. É bom também que a gente pode falar de... Perdão, pode ir. Não, para falar. Não, por exemplo, que o pessoal fica muito na dúvida, será que fumar maconha causa esquizofrenia, né? O pessoal fica muito assim, tem vários estudos também que dá para falar sobre. Mas aí, coitados, menino.
Eu vou passar um pouquinho assim, sobre isso com eles, assim, das questões de doenças. Eu até falei com o Wilson, que é o médico que vai. Assim, vou tentar, né? Vou fazer de tudo para que ele consiga. E ele trabalha muito com isso, né? Um psiquiatra que trabalha muito com isso. Então, eu acho que ele vai conseguir falar um pouquinho sobre essas questões, né? Desmistificar um pouquinho, né? Acho que quebrar um pouco dessa ideia de que maconha destrói neurônio, de que a maconha causa esquizofrenia, que você não pode tratar criança com óleo de cannabis, que essa criança vai ficar esquizofrênica. Não é bem assim, gente, né? Então, os cuidados têm que ser tomados, claro, sempre, mas para qualquer droga. Isso é uma droga, assim como qualquer outra. Mas a gente precisa passar por isso, né? A gente precisa esclarecer as coisas. Né? A sua experiência em tratamento com animais é interessante, porque isso se reproduz para nós humanos, né? Então, acho que a gente precisa desse elo, né? Dos pesquisadores em animais, dos pesquisadores de estudos clínicos e de nós prescritores, né? Que estamos vendo assim, esses efeitos em pacientes e tentando associar o que tem prescrito, o que tem publicado e o que a gente realmente tem um pouco mais de segurança. Né? Não é panaceia, né? O Caio que gosta de falar, né? O Caio acredita que a cannabis é uma panaceia, né, Caio? Quer falar aí um pouquinho? Parece que você ia dizer alguma coisa. Olha lá, já tá mandando artigo, ele sempre fala alguma coisa, sempre aparece com alguma coisa. Falar ele não fala não, mas ele pesquisa e joga as bombas. Não, é... Fala aí, Caio. Eu vou ter que sair. Porque senão dá interferência aqui. Ah, tá. Tá ouvindo? Tô ouvindo, tá tudo bem, tudo ouvindo. Peraí. Tá rolando? Tá. Não, é porque eu mandei um artigo aqui mostrando que é interessante, né, num ponto de vista evolutivo. Os insetos não têm sistema canabinoide, mas, igual a Tamir estava comentando, o rato, o camundongo, ele tem uma semelhança de 90% de sistema endocannabinoide conosco. Isso é muito legal, né? É uma semelhança verossimilhante de ortólogos, parálogos e esses genes. Mas eu não sabia. E insetos? Oi? E os insetos? Os insetos não têm sistema endocannabinoide. Sim, mas então aí o artigo que você mandou, para que é? Então, é um trabalho de um grande pesquisador que ele provou que os insetos não têm sistema endocannabinoide. É só uma curiosidade para a gente entender, assim, evolutivamente quando ele surge e a relevância que ele toma, entendeu? Tipo, para os vertebrados é um sistema crucial e muito pouco explorado farmacologicamente. Uhum. É bem bacana a pesquisa em canabinoides. Se você vê compostos prototípicos, eles não surgem. As pessoas, elas investem mais na planta. Talvez porque a planta já corresponda a uma terapêutica adequada para aquilo que ela se propõe, entendeu? E aí você não tem necessidade de extrapolar para compostos. Porque, por exemplo, os canabinoides sintéticos são extremamente muito mais potentes que o THC, mas eles são extremamente psicogênicos, por exemplo, entendeu? Tipo, são drogas que não têm aplicabilidade clínica. Então, seria uma dosagem que exigiria algo que a gente deveria discutir em termos de, por exemplo, efeito entourage, né, comitivo, e possibilidades terapêuticas associadas a combinações de fármacos, talvez, ou fármacos com menos efeitos colaterais, entendeu? Sim. Porque... Dosagens, diferenças de dosagens. Com a qualidade, né? Porque eu acho que a última etapa da pesquisa clínica é a aceitação do corpo clínico em relação à droga. Não adianta nada a gente chegar com um ótimo fármaco que ele não tem aceitação por conta de uma janela terapêutica estreita ou um risco de potencial adverso muito grande. Eu vejo dessa forma. Eu sou leigo nessa área, mas eu vejo dessa forma. Então, eu acho que a cannabis é muito, muito, muito adequada, porque ela traz essa versatilidade. Igual você falou, o efeito colateral é muito pequeno, então, por que não explorar isso aí de uma forma mais criteriosa e racional? Isso.
e descobrir tudo, né? Assim, é o que a gente precisa entender de forma mais completa, né? E conseguir depois produzir medicações mais padronizadas, que a gente consiga utilizar de forma com mais segurança, seja eles isolados, seja eles em forma de extrato. Eu até estava escrevendo isso agora, é um curso de extensão que eu vou participar, estava escrevendo sobre isso agora. A questão né, da relação do profissional com o paciente, assim, uma relação com o paciente que faz uso ou se interessa pelo uso de algum componente da cannabis, seja a cannabis propriamente dita, de forma natural, né, a maconha em si, a planta em si, né, tem pacientes que preferem essa forma, né, então a gente tem que auxiliar o paciente, informar o paciente da melhor forma, mais segura e mais efetiva para ele, né, assim, o uso abusivo, o uso em altas concentrações, ou às vezes de cepas que tem uma alta concentração de THC, ele pode não ser a melhor forma de tratamento para um paciente. Então, a gente tem que entender aonde que esse THC vai, para onde que esse CBD vai, né? Depois, futuramente, talvez a questão de outros fitocannabinoides, CBG, CBC, as formas ácidas, né, não descarboxilada. Então, tudo isso envolve muita coisa que a gente ainda precisa entender melhor, né, e tornar isso mais claro, né? Então, legal, assim, eu não fazia ideia da tamanha semelhança do sistema endocannabinoide de um camundongo com a nossa. Então, é muito alto, é praticamente idêntico. Então, assim, por a importância desses estudos pré-clínicos, a gente precisa assim, entender, né, com maior efetividade, né, agora eu vou tentar usar um por um para ver exatamente esses efeitos, e depois usar isso a nosso favor, né? Então, a gente está caminhando a passos largos. Eu acho que em breve a gente vai ter muito mais conteúdo para ensinar. Eu acho que um dia, inevitavelmente, tudo isso que a gente está vendo aqui, isso vai ser dado né, nos cursos da área da saúde. Vocês vão aprender isso na grade fixa do curso. Eu acho que não tem escapatória. Isso uma hora vai entrar, né? Então, eu acho que o que vocês estão vendo aqui hoje, né, parece muito inovador, né, realmente é o primeiro curso de medicina que tem um curso, né, tem um curso direcionado para isso, mais completo, né, assim, alguns cursos, por exemplo, o Wilson, que vai dar o processo, ele fala sobre o sistema endocannabinoide e os potenciais da cannabis numa aula só, por lá na Faculdade de Medicina de Roraima. Então, ele não tem um curso específico que ele dialogue. Então, o que a gente conseguiu fazer aqui, né, eu, Tamires e o Caio, o Anderson começou tudo isso lá no começo, falando na primeira aula, é algo que vocês vão ver que futuramente vai ajudar vocês na prática clínica, porque é interessante entender, saber, conhecer o sistema, né, é um sistema fundamental, só que ainda não se tem exatamente a dimensão disso. Né? Quem estuda, quem lê muito sobre isso, tem uma dimensão um pouco mais atualizada, mas quem nunca ouviu falar, né, aí juntando com aqueles preconceitos de que maconha vicia, maconha não presta, né, mas a gente está aqui falando sobre um sistema que o nosso corpo, todos nós temos, os camundongos têm, todos os outros mamíferos têm, são vertebrados têm, na verdade, né, não são só os mamíferos, não. Então, acho que né, tem muita gente que fala assim, a gente está aí a neurologia, a psiquiatria não produz um medicamento efetivo, né, um bom medicamento para várias doenças há décadas. Né? Eu estou falando de Parkinson, estou falando de Alzheimer, estou falando da própria depressão. Quanto tempo não sai um antidepressivo novo aí, com um potencial interessante? E agora vem nessa linha. Então, por isso que está todo mundo. Por isso que esse Ribeirão Preto, todo mundo quer falar de canabidiol. Então, acho que é por isso. Assim, quando o Caio fala, né, que ele é leigo no assunto, na verdade, ele não é leigo nem nada. Tem um capítulo pequeno. Aí, tá vendo? É um livro de farmacologia com um capítulo pequeno, sabe? Sobre o sistema do cannabis. Já está melhorando. Está melhorando. Mas... E a gente, no Brasil, né, Israel tem um tratado, né, de cannabis medicinal, que falam de todo o processo. Até tem, tem aquele, o Handbook, né, de cannabis também, tem muita coisa interessante. E agora, né, finalmente a gente conseguiu fechar, o livro está fechado, né, tem alguns capítulos ainda em revisão da editora,
mas já está naquela fase de capa, de construção de capa, então agora eu acredito que até o final de 2021 seja publicado, ou pelo menos o segundo semestre, né, a gente tem essa esperança de que seja publicado no Brasil o primeiro tratado de cannabis medicinal do Brasil, onde vai passar por tudo isso, né, assim, os potenciais terapêuticos de tudo, tanto aqueles do histórico todos. Eu vou pegar uma amostra, eu vou deixar na biblioteca para quem quiser, né, ter curiosidade de poder ler, tirar um xerox e tal. Então, assim, a gente vai avançando devagar, né? O Brasil, infelizmente, está bem abaixo, né, do que tem em outros países, do que está o Canadá, do que está Israel, os próprios Estados Unidos, né? Tem muita gente pesquisando. Mas o Brasil tem seus cérebros pensantes, né? Equipes pensantes, a equipe onde a Tamires está, lá no Ribeirão, tanto do professor Guimarães quanto dos outros professores de outras áreas que pesquisam outras coisas, mas que também utilizam o CBD. Então, assim, o CBD é o mesmo CBD que veio lá de Israel, é utilizado na USP Ribeirão inteira, mas cada um na sua área, né? A área de toxicologia, não sei exatamente qual, psicologia, psiquiatria, cada um usa com seu interesse, neurologia. Mas gente, a gente precisa entender, né, todos esses fundamentos. E acredito que nos próximos anos a gente vai ter muito avanço em relação a isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Caio, quer falar mais alguma coisa? Tamires? Você tem o Hanging Day, ou Tamires, em PDF? Quero ler esse capítulo do sistema endocannabinoide. Nunca li, não. Vocês estão aí? Não estou te ouvindo, Tamires. Eu estava falando pelo computador e agora não funciona nada no meu computador. De boa. Não, é bem pequeno. Eu tenho sim o Hangdale. Eu digo que é bem pequeno e assim, é o principal livro abordado, né? Em todos os cursos de graduação que tem farmacologia, o pessoal costuma usar o Hangdale. E assim, quase nada. É bem simplório, bem simplificado. Manda para mim. Aí depois, Tamires, esses artigos que você usou na sua aula, manda para mim também, para eu poder deixar com o pessoal. Mando. Tá. Você manda? Você deve ter todos eles aí separadinhos. Então, só pode mandar no WhatsApp mesmo, que aí eu já coloco junto com o link do vídeo, o link da aula, eu coloco lá para eles darem uma olhada. Só como curiosidade mesmo. Não, claro, coloco. É legal, esses artigos são artigos chaves aí, né, desse processo. Gente, então tá bom. Então tá bom. Muito obrigada. Encerrando por aqui. Obrigado por todos aí pela presença. Deixa eu encerrar. Peraí, deixa eu parar de gravar aqui. Aí, gente,